Olá, pessoal, tudo bem? Nós agora vamos continuar nossa aula de filosofia. Nós estamos falando muito sobre liberdade de expressão, a forma de nos colocar, né? E nós vamos entrar agora num tema que influencia muito esse modo da liberdade, esse modo da cidadania, que é os meios de comunicação, a mídia, que chega a nós a todo momento, toda hora, com as suas informações, com, com as suas novidades. E os meios de comunicação, em várias modalidades, eles acabam moldando, às vezes, às vezes não, muitas vezes, interferindo nas nossas opiniões, no nosso comportamento. Acompanhe aqui comigo, vou dividir aqui a tela com vocês e vocês vão ver um esquema aí na página 15. Vocês vão ver um esquema é, quase com um organograma, né? De como os meios de comunicação eles interligam entre si. Ou seja, pessoal, acaba interferindo muito tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós fazemos. E isso tem uma grande isso tem uma grande importância dentro da nossa sociedade, porque ele acaba gerando hábitos, costumes. Olha só, acompanhe comigo na página 15. Olha como é que está esquematizado aí o organograma da mídia. Olha só, nós temos os meios de comunicação, a carta pessoal, o telefone e os aplicativos de mensagem instantânea. Ou seja, um, uma evolução de cada meio de comunicação que vai, ao longo do tempo, ao longo da história, se aperfeiçoando. A gente começa através do rádio, depois a carta, melhor dizendo, né, os jornais, o rádio, que tem uma importância muito grande nos meios de comunicação, lá no início, no final do século XIX, início do século XX, uma grande importância quando surgiu o rádio, né? E nós temos aí os meios de comunicação individual, que hoje a gente usa, mas em uma determinada prioridade, né? Uma hierarquia. Por exemplo, carta pessoal dificilmente a gente usa hoje, né? Por quê? Porque o telefone, inclusive, hoje, inclusive os smartphones, eles mudaram o modo de comunicação, né? Um modo mais rápido, mais dinâmico, e que acabaram dando origem aos aplicativos de mensagens instantâneas, como nós temos o WhatsApp, o Instagram, ok? E nós temos aqui o chamado, pessoal, meios de comunicação de massa, que tem o objetivo de se comunicar com o máximo de pessoas em menor tempo possível. E também teve a sua hierarquia. Olha só, os escritos dos livros, aí deram origem aos jornais, periódicos, folhetins, ou seja, murais, os meios sonoros, o rádio, podcast. Hoje nós temos aplicativos que traz muitas notícias, música, como o Spotify, o Deezer, né? Então, tem um monte de... Há uma evolução, se você for perceber, desses meios de comunicação. Os audiovisuais, televisão, o cinema, e assim, nós temos uma gama de audiovisuais hoje, né? Dentro das plataformas digitais. Nós temos um grande exemplo agora que nós estamos vendo essa aula, né? Uma dessas plataformas de audiovisuais que compõem as novas tecnologias de comunicação. Tem o cinema, tem o YouTube, ou seja, tem uma gama de coisas, né? Nós temos aí a multimídia, o CD-ROM e o DVD-ROM, que aos poucos estão saindo de moda porque hoje os arquivos estão ficando muito nas nuvens, né? O Google e a Microsoft, eles revolucionaram esse modo de ver os conteúdos. Agora nós temos em uma nuvem, né? Um HD externo, ou seja, isso está
ampliando a nossa capacidade de comunicação. E a hipermídia, que também faz parte do nosso dia a dia, muito, né? Inclusive a TV a cabo, a internet, e essa internet tem Wi-Fi, que praticamente todos têm em casa, né? Aí tem a sua evolução nas conexões do Bluetooth, do smartphones. Ou seja, pessoal, aqui nesse organograma a gente vê uma evolução dos meios de comunicação. Os meios de comunicação constituem-se como instrumentos, tecnologia ou modo de transmitir informações entre pessoas de diferentes lugares e épocas, e hoje numa velocidade muito grande, né? Esses meios, pelo menos tem que ser essa a intenção, democratizam o acesso à informação, atingindo cada vez mais pessoas na escala local, nacional e global. Hoje, qualquer mensagem, qualquer acontecimento do outro lado do mundo, em alguns segundos, minutos, né, pouco tempo, nós ficamos sabendo aqui do outro lado do globo, ok? Então, os meios de comunicação têm uma função muito importante na nossa sociedade. Olha só, você vive uma época de grande desenvolvimento e destaque dos meios de comunicação digitais. Já imaginou como seria o mundo sem eles e como isso afetaria a sua vida? Ou seja, se por acaso a gente fica sem o WhatsApp, o que aconteceria hoje na vida de vocês? Ia tirar essa facilidade de comunicação, ok? Vamos lá. Saiba que a popularização da internet é um fato recente na história da humanidade, pois teve início em meados da década de 1990. Até pouco tempo, pessoal, a internet, esses meios de comunicação via rádio, inclusive, ele era utilizado muito para fins militares. A internet, na verdade, ele começou engatinhando na Segunda Guerra Mundial, em 1945, com a comunicação entre soldados, tropas, mas era é claro, uma internet era muito nova, uma coisa muito nova, né? Ainda estava em testes, né? Mas foi usada para levar o homem à Lua, para fazer corridas espaciais dentro da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, ou seja, mas só era usada apenas para fins militares e do Estado, somente isso. Mas a partir da década de 90 começou a popularizar esse acesso à internet, essa toda interligação que nós temos hoje, ok? Logo, continuando aqui, pessoal, logo, se você quiser saber como era a vida antes da internet, basta perguntar a pessoas de suas relações que tenham nascido antes desse período. Sua mãe, seus avós, ou seja, eles vão ser uma grande testemunha de como a evolução dos meios de comunicação foi importante. Tais pessoas são testemunhas históricas de uma grande e rápida transformação cultural. Nesse contexto, ampliaram-se as possibilidades de exercermos as liberdades de pensamento e expressão, além de denunciarmos situações em que essas liberdades são desrespeitadas. Pois bem, por outro lado, surgiram novas possibilidades de influenciar e até mesmo de manipular os pensamentos e as ideias das pessoas. Ou seja, pessoal, a internet, a evolução dos meios de comunicação não tem só seu lado positivo. Infelizmente, nós estamos vendo muito ultimamente a questão das fake news, né? Ou seja, notícias falsas que acabam ludibriando, acabam enganando as pessoas que às vezes não buscam, né, com a velocidade da informação, não busca pesquisar a notícia para ver se é verdadeira, e às vezes até a correria do dia a dia não dá oportunidade para isso, elas acabam acreditando nessas informações sem pesquisar e acabam compartilhando, ou seja, acaba ampliando o alcance dessas notícias falsas e pode acabar, pessoal, até em tragédia, em ações desesperadoras, pensando que aquela notícia, né, que às vezes é um alerta, pensando que é verdade, mas aí não é. Ou seja, acaba prejudicando as pessoas, acaba dificultando a democratização da informação. Tudo bem, pessoal? Então, nós estamos aqui, demos um respaldo de tudo que nós estamos falando, né?
a liberdade de expressão, de respeitar a existência do outro. E aqui os meios de comunicação ele é um grande veículo para que isso, né, possa acontecer. Claro que, como a gente falou, como a liberdade de expressão tem o seu lado negativo e positivo, assim também os meios de comunicação, principalmente de massa, que atinge muitas pessoas, também tem seu lado positivo e negativo. E a gente vai se aprofundar mais nessa questão durante as nossas aulas. Tudo bem? Então, pessoal, espero que vocês possam entender, possam ler um pouco entre a página 14 e 15 para que possa aprofundar nessa questão de meio de comunicação que está tão perto da gente nos dias de hoje, né? Então, pessoal, fiquem todos com Deus e a gente se vê na próxima aula. Tchau!